Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje é o dia da aula dela, da queridinha equação do segundo grau. É isso aí, aquela equação maravilhinda, tá bem? Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda não se inscreveu no canal? Poxa, rapidinho, ó, clica ali no botãozinho de se inscrever, porque é rápido e é de graça, beleza? E não esquece, hein? Ativa as notificações e aproveita para poder pegar o seu presente aqui na descrição do vídeo. E se esse vídeo for legal para você, dá aquele curtir maneiro para poder o quê? Fortalecer a amizade. Então, bora para nossa aula. Vamos lá. Bianca, o que é uma equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau é toda equação que tem este formato aqui, onde o maior grau dela, ou seja, o maior expoente de variável dela é o expoente 2, por isso que a gente fala que é do segundo grau, tá? E toda equação do segundo grau, ela possui três termos, o termo A, o termo B e o termo C. O termo A é o termo que acompanha a variável com o maior grau. O termo B é o termo que acompanha a variável com o grau 1. E o termo C é o termo que não tem nenhuma variável, que a gente chama de termo independente, tá legal? Ele é só um número. E como toda equação, é uma igualdade, correto? Porque para ser uma equação, tem que ser uma igualdade, porque a gente está buscando o valor de alguma coisa ali, tá legal? E outra coisa importante, dentro dessa equação existe um único termo que não pode ser zero, que é o termo A. Bianca, mas por quê? Por que o termo A não pode ser zero? Bem, o termo A não pode ser zero simplesmente pelo fato de que, se aqui é uma multiplicação, ele está juntinho com o x ao quadrado, então está multiplicando. Se ele fosse zero, o que vai acontecer com o x ao quadrado? Isso aí, ele vai ser anulado, correto? Porque zero vezes qualquer coisa vai dar sempre zero. Então, no caso aqui, a gente anularia esse termo e aí nós ficaríamos somente com isso. E isso aqui caracteriza uma equação do primeiro grau. Então, se o A for zero, ela não é uma equação do segundo grau, ela vai ser uma equação do primeiro grau. Tá? Então, isso caracteriza uma equação do segundo grau. Fica ligado nisso aqui, tá bem? Vamos lá. Equações do segundo grau incompletas. Quando que ela pode ser incompleta? Quando B for zero e quando C for zero. Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos, ó. 2x ao quadrado mais 4 é igual a zero. A, B e C. Vamos ver. Termo A é quem está com o x ao quadrado, então é 2. Termo B seria o termo que estaria com x. Tem alguém aqui com x? Não, então ele é zero. E o termo C é o termo independente, é o cara que é só o número lá sozinho. Então, no caso aqui, é o mais 4. Isso aqui é de suma importância você saber identificar, tá bom, galera? Parece uma coisinha assim, bobinha. Ah, mas isso aqui é muito idiota, Bianca. Mas isso aqui é a coisa fundamental para lá na frente na hora da resolução, tá bom? Olha aqui, o segundo exemplo eu não usei x. Por quê? Porque tem muita galera aí que fala assim, ah, mas mudou de letra, então agora eu não sei mais fazer. Gente, é só uma variável, tá bom? Vamos lá, ó. Menos y ao quadrado mais 1. Termo A, termo B, termo C. O termo A é quem está com o maior grau, com o y ao quadrado. Bianca, não tem ninguém aqui. Claro que tem, queridinho. Vamos lá, lembra que aqui tem um 1, então o termo A vai ser menos 1. O termo B seria o termo que estaria com o y sozinho. Se não tem, ele é zero. E o termo C é o cara independente, que é o mais 1. Beleza? Agora vamos ver quando ela é incompleta no termo C, ou seja, o C é igual a zero. Lembrando que o termo C é o cara independente, tá bom? Então aqui, ó, menos t ao quadrado mais 81t igual a zero. Termo A, B e C. Termo A vai ser o menos 1. Termo B é o cara que está só com o t, que vai ser o mais 81. E o termo C não tem, é zero.
tá? Aqui, 4z ao quadrado menos z igual a 0. Quem é o termo de grau 2 aqui? O 4. O 4 que está com z ao quadrado, tá? Então, é o A. Quem é o termo que está com o z? Menos 1. E o termo C é 0, porque não tem nenhum termo independente aí. Outra coisa que muita gente costuma errar é o seguinte, na hora de identificar aqui, costuma botar assim, termo A, 2x ao quadrado. Gente, os termos são os coeficientes. Fala comigo. Repete aí. Os termos são os coeficientes. Beleza? Não faz confusão nisso aqui. Tá bom? Vamos dar prosseguimento então, galera. Vamos lá. A gente vai aprender como resolver equações incompletas, tá bem? Aqui a gente vai ver como é que faz quando B é 0 e aqui a gente vai ver como é que faz quando C é 0, tá legal? Bem, quando B é 0, olha aqui a situação que a gente tem. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Lembra lá da equação do primeiro grau, que a titia ou titio explica assim, olha gente, letra para um lado, número para o outro, mudou de lugar, mudou de sinal, é isso aí. Então, o que você vai fazer aqui? Mesma coisa. Isola o x ao quadrado e joga o menos 36 para o outro lado. Só que quando a gente jogar ele para o outro lado, ele vai mudar de sinal e vai virar mais 36, certo? Bianca, e agora o que a gente faz? Bem, a gente sabe que toda operação matemática tem uma operação contrária a ela. Então, uma potência, o contrário da potência é o quê? É a raiz. No caso aqui nós temos uma potência ao quadrado, então ela vai virar uma raiz quadrada, isso aí, porque ela vai ter que ir para o outro lado. Tá legal? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Ô, Bianca, peraí. Por que saiu esse mais ou menos daí se não tinha mais ou menos em lugar nenhum? Simples e objetivo, meu caro. Presta atenção. Uma equação do segundo grau, ela é caracterizada por ela ter duas raízes. Ei, o que é raízes, Bianca? As raízes de uma equação no segundo grau são as respostas possíveis que ela pode aceitar, tá bem? Então, ela pode ter, no máximo, duas respostas, tá legal? Então, aqui eu coloco mais ou menos por quê? Raiz de 36 é quanto? 6. Pensa comigo. Se você tem mais 6 elevado ao quadrado, isso dá quanto? 36. Agora, se você tem menos 6 elevado ao quadrado, você tem quanto? 36 também. Por quê? Base negativa, expoente par, resposta positiva. Então, qualquer número aqui que você coloque, ou mais 6 ou menos 6, ele vai dar 36. Tá certo? Então, sempre que acontecer isso aqui, você tem que colocar esse mais ou menos. Sempre. Tá legal? Então, a nossa solução vai ser menos 6 e mais 6. Tá legal? Então, as nossas respostas são simétricas uma da outra, tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Olha aqui. 3x ao quadrado menos 60 é igual a 0. Termo A é 3, termo B é 0, termo C é menos 60, certo? O que a gente faz? Letra para um lado, número para o outro. Mudou de lugar, mudou de sinal. Então, eu joguei o 60 para o outro lado, vai virar mais 60, ok? Ficou isso aqui, ó. Esse 3 está multiplicando, concorda comigo? O que a gente faz? Passa ele para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter 60 dividido para 3, que vai dar 20. Então, x ao quadrado é igual a 20. Lembrando, se é um x ao quadrado, vai para o outro lado como raiz quadrada. Mas não pode esquecer que ela vai aceitar raiz positiva e negativa, tá bom? Então, mais ou menos raiz quadrada de 20. A raiz de 20 não é exata, a gente tem que fatorar, tá aqui, ó, 20 por 2, 10 por 2, 5 por 5, 1. Lembra do macetinho? Se é uma raiz quadrada, faz grupinhos de 2 em 2. O grupinho que a gente fez foi pro shopping. O cara que ficou, fica dentro de casa assistindo Netflix.
tá bom? Então, a gente vai ter como resposta mais ou menos 2 raiz de 5. Então, aqui é a nossa solução, tá legal? Ela incompleta no termo C. Como que a gente vai fazer? Ó, termo A é 1, termo B é mais 8, termo C é 0. O que a gente faz? Vocês estão vendo que a gente tem o x aqui nos dois termos, certo? Então, sempre que acontecer isso, a gente vai colocar o termo em evidência, tá bem? Então, eu coloquei o x em evidência, abri parêntese, tá legal? E aqui dentro do parêntese eu vou colocar quem sobrou, tá? Então, quem sobrou aqui, ó, já tem um x aqui. 2 menos 1, sobrou x. Aqui, tirando o x, quem foi que sobrou? O 8, tá? Igual a 0. Então, eu coloquei em evidência. O que a gente vai dizer? Que esse x aqui é igual a 0. E esse cara aqui a gente vai resolver aqui, ó. X mais 8 igual a 0, letra para um lado, número para o outro, x é igual a menos 8. Então, nós temos como resposta 0 e menos 8. Sempre, quando ela for incompleta no C, uma das respostas vai ser 0, tá legal? Então, aqui nós temos como resposta menos 8 e 0. Olha esse outro aqui, ó. Também é incompleta no C, correto? Vou colocar o fator comum aqui em evidência, que é o x. Coloquei o x aqui. 2 menos 1, 1. Então, ficou 3x. Menos 1 menos 1, nada. Vou colocar um 0 aqui? Nunquinha na vida. Por que é nunquinha na vida? Porque se eu colocar um 0 aqui e eu for multiplicar, não vai virar menos x. Ué, Bianca, como assim? Não entendi. Se aqui sobrou nada, quem é nada na multiplicação? É o 1. O 1 não é o elemento neutro? Qualquer coisa que a gente faz na multiplicação com 1 vai alterar em alguma coisa? Não. Então, coloca o menos 1 aqui, tá? Agora, vamos lá, ó. Esse x é igual a 0. Pego essa equaçãozinha aqui e vou resolver separadinha. 3x menos 1 igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Mudou de lugar, mudou de sinal. Esse 3 passa a dividir no 1, então nós vamos ter 1/3, ok? Resposta 0 e 1/3. Agora, eu vou estar te ensinando uma fórmula resolutiva que é chamada de fórmula de Bhaskaras, tá legal? E essa fórmula, ela vai servir para resolver equação completa e equação incompleta. Então, se você esquecer como é que se resolve desse jeito aqui, você pode fazer o quê? Usa o Bhaskara, porque o Bhaskara serve para tudo, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Fórmula de Bhaskaras é essa lindeza aqui. Ela é dada por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, tá? Bianca, o que é o delta? O delta é esse númerozinho racional aqui, tá legal? B ao quadrado menos 4ac. Então, antes da gente usar a fórmula de Bhaskaras, a gente vai encontrar o delta para pegar o resultado do delta, encaixar aqui e resolver a conta. Parece difícil, mas é uma delícia de fazer. Segue aqui comigo. Antes da gente começar a fazer os exemplos, eu preciso falar sobre umas considerações muito importantes sobre o delta. Muito mesmo, tá legal? Que diz o seguinte: quando o delta for igual a 0, então, se você resolver isso aqui e der 0, a sua equação do segundo grau, ela vai ter uma única raiz real, ou seja, ela vai ter uma única resposta, tá? Agora, quando você resolver esse delta aqui e der um número maior que 0, ou seja, um número positivo, significa que nós vamos ter duas raízes distintas, ou seja, duas respostas diferentes uma da outra, tá? E quando o nosso delta resolveu isso daqui, deu um número menor que 0, ou seja, um número negativo, nós não vamos ter nenhuma raiz real. Bianca, por que a gente não vai ter nenhuma raiz real? Porque a gente já aprendeu que dentro do conjunto dos reais não existe raiz quadrada de número negativo, tá legal?
Então, fica ligado nisso. Vamos ao primeiro exemplo da fórmula de Bhaskara aqui, gente. Vamos lá. Aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Equaçãozinha do segundo grau, completa ou incompleta? Completa. Por quê? Temos o termo A, o termo B e o termo C. Então, eu te aconselho a colocar aqui no cantinho, ó. Quem é o termo A? Lembrando que os termos são números, não são letras, tá legal? Então, o termo A é quem tá com x ao quadrado, então vai ser o 1. O termo B é quem tá com x, então vai ser mais 2. E o termo C é o cara independente, então é o menos 8. Tá legal? Agora, primeira coisa, achar o delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Vamos resolver isso aqui, ó. No lugar do B, eu vou colocar quem? O 2. Não precisa botar o mais não, tá? Quando é positivo, a gente sabe que não precisa colocar o sinal. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem é o termo A? Isso aí. Quem é o termo C? Menos 8 dentro do parêntese, porque dois sinais não podem ficar juntos. Vamos embora. 2 ao quadrado é 4. Muito bem. Agora, preste atenção. Vamos lá, ó. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 8. Para não errar aqui, hein? Menos vezes menos é mais. Então, 4 vezes 8, 32. Tem que ter muito cuidado com regra de sinal, gente. Um sinal errado, lascou tudo, tá bom? Então, aqui, ó. 4 mais 32, 36. Perguntinha sobre o que a gente viu lá do delta. Esse delta, ele é zero, ele é maior que zero ou ele é menor que zero? Ele é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, nós vamos ter duas respostas diferentes. Então, segue a conta. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Correto? X é igual a menos, quem é o B? 2. Mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes o 1. Tá legal? Aqui. X é igual a menos 2 mais ou menos. Raiz quadrada de 36 dá quanto? Isso aí, 6. Sobre 2 vezes 1, 2. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente vai ter o x1 e o x2. Lembra que eu falei que são duas respostas diferentes? Então, nós vamos ter que fazer essa separação. Por quê? Aqui a gente tem mais e menos, ó. Então, eu vou fazer aqui para o x1. Menos 2 mais 6 sobre 2. E para o x2, esquece o mais aqui, ó. Esquece esse mais. Menos 2 menos 6 sobre 2. Até aqui, foi? Beleza, vamos lá. Menos 2 mais 6 vai dar mais 4 sobre 2. Mais 4 dividido por 2 vai dar 2, tá? Aqui embaixo. Menos 2 menos 6, sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 8 dividido por 2, que vai dar menos 4. Então, aqui nós temos duas respostas distintas. Então, a nossa solução para essa equação vai ser menos 4 e 2. Bianca, por que você colocou o menos 4 primeiro, se ele é o x2? Porque quando a gente coloca em forma de solução, a gente coloca sempre o número negativo primeiro para depois vir para o positivo. A gente coloca em ordem crescente, do menor para o maior. Tá legal? Então, agora a gente vai falar sobre mais dois exemplos, beleza? Bem, vamos ao exemplo 2. Deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui para a gente não confundir aqui na hora de montar a conta, tá legal? Vamos separar termo A, termo B, termo C. O termo A é quem está com y ao quadrado, que é o 1. Termo B é quem está com y, é o menos 5. E o termo C é o cara independente, mais 8. Tá legal? Primeiro, achar o delta.
Delta é igual, vamos lá, b ao quadrado menos 4ac. Bem facinho, né? B ao quadrado, ó quem é o B? Menos 5. Então, dentro do parêntese, elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 8. Não precisa colocar o mais aqui, tá? Delta é igual. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Cuidado com regra de sinal. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 8 vai dar quanto? 32. Menos 32, certo? Então, aqui, ó, mais 25 menos 32. Sinais diferentes. Diminui e repete o sinal do maior. O maior aqui é o 32, então eu vou diminuir e vou repetir o sinal do 32. 32 menos 25 vai dar 7. Vamos lá. Esse delta é igual, é maior ou é menor que zero? Ah, isso aí, ele é menor que zero. E lembra lá o que eu falei com vocês? Que quando o delta é menor que zero, o que acontece? Não existe raiz real, porque não pode ter raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. Isso aí fica lá para frente para um conjunto chamado conjunto dos complexos, beleza? Mas por enquanto não existe. O que a gente faz agora, Bianca? Continua com a fórmula de Bhaskaras? Não. A gente vai dizer que a nossa solução, ela não existe no conjunto dos reais, tá? Esse símbolo é de não existe e esse símbolo é de conjunto dos reais. Então, a nossa solução é essa aqui, tá bom? Toda vez que o delta D negativo, parou, acabou ali, tá certo? Vamos ao exemplo 3. Primeira coisa, identificar os termos. Termo A é quem está com T ao quadrado, menos 1. Termo B é quem está com T, então vai ser mais 8. E termo C, menos 16. Show? Até aí suave? Espero que sim. Vamos lá. Vamos encontrar o delta. Tranquilão, hein? Ó, B ao quadrado é 8 ao quadrado. Não precisa botar o sinal de mais. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 16. Delta é igual. Quanto que é 8 ao quadrado? Não vai me falar que 8 ao quadrado é 16, não, senão, ó, pego vocês. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar quanto? 64. Isso aí. Não vacila não, hein, rapaz? Vamos lá. Menos vezes menos, ó, atenção aqui. Menos vezes menos vai dar mais. E mais vezes menos vai dar menos. Então, aqui vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Delta é igual. 64 menos 64 vai dar 0. Bianca, e agora? Acabou aqui? Não. A única conta que acaba no delta é quando o delta é negativo. Quando o delta é igual a 0, a gente segue o fluxo, porque a gente vai ter apenas uma única resposta. Tá legal? Então, ó, x é igual. Vamos lá. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual. Menos b vai dar menos. Esse mais aqui não precisa colocar. Menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes menos 1. Vamos lá, gente. Raiz quadrada de 0 é quanto? 0. Então, aqui, ó, vai dar 0. Como que a gente vai ficar aqui com a nossa conta? Menos 8, não precisa colocar mais ou menos 0, né? Porque se eu somo o 0 ou diminuo o 0 de 8, eu não estou fazendo nada. É elemento neutro. Sobre menos 2. Agora, aqui que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Nós temos uma fração e toda fração é uma divisão. Divisão de sinais iguais. Então, aqui a nossa resposta vai dar mais 4. Então, a solução dessa equação vai ser 4. Viu como a equação do segundo grau é uma coisa maravilhosa? Próxima aula,
a gente vai estar falando sobre outros tipos de equação que vão depender dessa daqui. Então, assiste esse vídeo quantas vezes for necessário para você ficar fera em equação do segundo grau. E aí a gente vai se ver na próxima aula, beleza? Um beijo, fiquem com Deus.